Bom dia a todos. Nós iniciamos mais uma sessão do EducaSUS, um projeto de parceria com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Hoje nós temos a honra de receber diretamente da CMB em Brasília o senhor Leandro Manassi Panitz, que é consultor da Coordenação Geral de Sistemas de Informação do Ministério da Saúde, que abordará o tema CIHA, Comunicação e Informação Hospitalar e Ambulatorial. Temos também a honra de receber aqui conosco a Hermínia, Departamento Técnico, e lá na CMB o senhor Espigolon e o senhor Lucivaldo. Leandro, um prazer tê-lo conosco. Um prazer tê-lo conosco, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando para vocês aqui sobre a CIHA. E hoje, então, eu vou falar um pouco sobre esses sistemas de informação, tanto nele como sistema, né, quanto mais conceitual, já que a gente está passando por várias modificações na nossa coordenação de desenvolvimento de sistemas de informação. Então, a CIHA, ela, né, para quem já conhece ela atualmente, ela é um sistema e ela vai se tornar parte também de um novo projeto que a gente está divulgando, que é do CIS-RCA. Mas eu vou estar apresentando isso também aqui nessa apresentação para vocês. Então, né, o CIHA, né, é a comunicação de informação hospitalar e ambulatorial que eu vou estar apresentando. O primeiro slide que eu queria passar para vocês sobre a importância da informação nesse momento histórico que a gente está vivendo, né? Que alguns teóricos que estão na parte de baixo aqui do slide, que eu compartilho um pouco a leitura deles, né, que é de sociedade da informação. Então, eles falam muito da informação enquanto um dos principais determinantes das formas atuais de organização econômica e social, e até política, né? Então, aqui eu trago algumas frases deles, né, que traz essa importância da informação, né, da informação em saúde, no caso que a gente está conversando aqui, mas a informação aqui num escopo geral, né, enquanto bem de consumo, né, que é consumido enquanto qualquer bem material. Ele é comprado, ele é distribuído, ele é presenteado, então a informação, nesse momento histórico nosso, ela é muito importante. Por que eu falo isso, né? A informação ela é apontada, né, por vários teóricos também, que ela tem assim 3 dimensões né, de atuação. Ela é fundamental, por um ponto, para a gestão em saúde, e aí a gente está falando um pouco das funções de Estado, né, de controle, avaliação, regulação, de publicidade de informações né, em saúde, né, e em outras áreas. Então, essa seria a dimensão política, né? Sem a informação, o Estado não tem como fazer gestão dos serviços que ele oferece. O outro, né, uma outra dimensão seria a dimensão econômica. Então, a informação é importante enquanto insumo para o mercado, para a orientação racional do mercado, e isso tem muito a ver com os prestadores de serviço, né? No momento que eu tenho essa informação organizada e de qualidade, eu posso orientar o meu mercado, identificar vazios assistenciais, saber aonde que eu vou oferecer melhor algum serviço, aonde que não vale a pena eu estar oferecendo um serviço de saúde. E a outra dimensão seria uma dimensão social, que tem a ver com a informação enquanto insumo para a cidadania e controle social, como eu coloco aqui, né, que é as pessoas que são atendidas, né, pelo sistema público e privado, né, da saúde suplementar, enfim, né, seja atendido em serviços de saúde, tenha como saber aonde ela foi atendida, tenha acesso a esses dados, essas informações, e possa consultar, no caso de pesquisadores, né, também ter um empoderamento dessa informação. Eu falo isso um pouco aqui porque o faturamento, né, nesse momento histórico que a gente está vivendo agora, ela é apenas uma dimensão desse processo, né?
a gente conversa muito aqui sobre o faturamento, né, do CIA, do CH, as informações da CIH, elas têm uma característica um pouco diferente, elas não servem para faturamento, né? Então, o faturamento, né, no momento que eu coloco o faturamento como uma dimensão do processo, eu quero falar sobre dois paradigmas, né, que a gente tem aqui que a gente tem historicamente, não só no Brasil, mas em todos os sistemas de saúde. Os paradigmas relacionados a esse faturamento são o pago por produtividade. Então, classicamente, né, no Brasil, em alguns países, se pagou os serviços de saúde através da produção deles, e a partir dessa produção eu remunero, né? Quanto mais eu produzo, então, mais eu recebo, né? E isso sempre existiu um grande temor do gestor em produção excessiva da informação, porque no momento que eu apresento mais, eu vou receber mais. E o outro paradigma que é mais vigente hoje seria o pago por contrato global, ou a contratualização. Muitos hospitais, né, estão contratualizando seus serviços com o SUS. Esse modelo é muito, né, tem vários estudos dos benefícios deles, mas por um outro lado, se a gente continuar entendendo a informação enquanto faturamento e não a importância dela, a gente tem um risco de subregistro dessas informações, né? A informação não é para faturamento, a informação ela é um motivo em si mesma, a gente tem que informar. Então, não é porque vai se começar a pagar em global que não, né, que a gente não vai ter essa informação sendo informada, né, em todos os sistemas e meios. Bom, a CIH, ela não é, né, ela se originou da CIH, que é a Comunicação de Internação Hospitalar. Ela foi publicada, né, ela foi instituída nessa portaria 221 de 99, que determinou, né, que todas as unidades em território nacional deveriam informar os eventos de internação hospitalar para compor um banco de dados no SUS. Esses atendimentos sejam públicos, privados, da saúde suplementar, né, integrantes ou não do SUS, em todos os atendimentos. Então, a CIH ela já tinha essa lógica de não faturamento, né, de informação com a justificativa de conhecer o perfil epidemiológico da população, né. Desde 99, então, a área hospitalar privada e suplementar, ela já está sobre... ela já estava sobre a determinação dessa portaria. Mais recentemente, né, nesse marco legal que forma a CIH, a gente tem, né, um conjunto de leis, decretos e portarias aqui, a Lei 12.101, o Decreto 72.37, a Portaria 3355, todas de 2009 e 2010, e mais uma recente Lei 12.453, que tem um trecho que altera o artigo 4, 5, 6 e 8º, né, da portaria que está acima. Então, todas esses dispositivos legais aqui, eles dispõem sobre o processo de certificação, né, das entidades beneficentes e de assistência social, para a obtenção, né, de isenção de contribuições da Seguridade Social. Aqui, o Ministério da Saúde começou a entrar como um ator para conceder e renovar essa certificação. Então, eu coloquei aqui o artigo 19, né, que ele fala que a prestação anual de serviços ao SUS né, tem que ser no percentual mínimo de 60%, que será comprovada por meio de somatório dos registros das internações e atendimentos ambulatoriais, verificados no CIA, né, e no CH e na CIH. Daí no quadrinho ali ao lado a gente tem né, a gente tem ali um círculo que mostra que a gente não tinha nenhum dispositivo para captar informação não SUS ambulatorial, né, e surge a necessidade então de adaptar esse sistema.
Esse processo rapidamente começou em abril e maio de 2010, né, que foi consensuado entre o DERAC e o DataSUS, lá no Ministério da Saúde, e abriu um novo projeto para a construção dessa ferramenta chamada CIHA, né, por uma série de motivos: reestruturação da base de dados, né, a deficiência desses dados com finalidade epidemiológica, a ausência de mecanismos gerenciais e de análise, e que não existia uma interoperabilidade praticamente obrigatória com CI e CH, porque o cálculo de 60% é feito entre esses três sistemas. Então, né, em 2010, 2011, a gente praticamente fechou todo o escopo desse projeto, né, e deixou ele, né, parado por enquanto, porque quando a gente foi desenvolver ele, viu que daria um pouco mais de tempo do que a gente imaginava, né? A avaliação do DataSUS foi que a gente teria aí um período maior para esperar esse sistema sair. Então, a gente adaptou a CIH, né, temporariamente, para o exercício 2011. Né? Então, o sistema que vocês estão trabalhando, que vocês têm disponíveis para vocês hoje, é a CIH antiga adaptada com o universo ambulatorial. Eu falei no começo, né, que esse sistema, que eu ia falar da CIH enquanto sistema e conceito, porque ela, no ano que vem, a CIH ela está entrando num projeto novo, né, que a gente está desenvolvendo, que em junho de 2011 a gente decidiu unir CIA, CH e CHA, todos os sistemas de informação, ambulatorial e hospitalar, né, de todas as formas de remuneração, a gente vai colocar num sistema só, que se chama SIS-RCA, Sistema de Regulação, Controle e Avaliação. A portaria que instituiu o CIH, né, é a 11.171, então, de 12 de maio de 2011. Importante que ela tenha uma republicação. Né? O que essa portaria fala? Ela institui a CIH e extingue, né, revoga a portaria antiga da CIH, né, que é de 99, traz todos os dispositivos legais, né, daquela portaria para essa. Por exemplo, uma questão que nos perguntam muito é a questão do alvará, né, da ANS, a renovação desse alvará. Esse é um dispositivo que ele está vigente desde 99, ele não é um dispositivo novo. Essa portaria também determina que, para fins de concessão, né, e renovação de servas, deverão ser informados todos os atendimentos ambulatoriais realizados em regime não SUS por meio da CIH. E os atendimentos realizados no âmbito do SUS continuam a ser informados no CIA e no CIH. Então, né, não é a instituição do ambulatório na CIH que vai tirar a necessidade de apresentar a PAC, o BPA. Né, são dois universos. Né, é o regime SUS, né, o âmbito do SUS mesmo, e o outro, a saúde suplementar e privada, que é o objeto da CIH. Então, esse último parágrafo foi o objeto da republicação, né, que só são objeto obrigatório da portaria os hospitais, né, os hospitais que são alvo da renovação da certificação. Né, os atendimentos ambulatoriais realizados em regime não SUS serão exigidos gradativamente para todos os estabelecimentos, isso é todos mesmo, que não são alvo de filantropia também, até consultórios isolados, mas condicionado ao desenvolvimento de uma nova ferramenta web, que é a SIS-RCA, né, que eu passei ali na outra ferramenta, no outro slide. Então, quais são as principais mudanças da CIH? Né, ela começa a permitir a informação dos procedimentos que são realizados em modalidade ambulatorial, né, equivalentes a BPA e a PAC no universo SUS. Então, a primeira coisa, né, a gente utiliza a tabela, né, do SIGTAP, a tabela de procedimentos, medicamentos e OPMs do SUS, dentro do CIH. A gente não está utilizando outra codificação, está utilizando a mesma, até para conseguir comparar os atendimentos SUS e não SUS. Outra mudança é que é possível escolher na modalidade ambulatorial, a modalidade ambulatorial, a internação, dependendo da modalidade
desse procedimento. Tem alguns procedimentos que são feitos em ambulatório e na internação também. Então, o usuário pode escolher se ele é ambulatorial ou hospitalar. Permite informar a quantidade de procedimentos ambulatoriais, né? Na internação não existe quantidade, porque se informa o evento de internação, ou seja, dentro da internação hospitalar, tudo que eu faço numa internação, o CIHA hoje ele não está registrando, né? O que eu registro é só o evento e o procedimento que originou esse evento de internação. Já no ambulatorial, eu vou colocar, né, quando a pessoa não está internada, quando ela está em regime ambulatorial, eu coloco todos os procedimentos discriminados que ela está realizando. Então, eu posso também colocar quantidade nesses procedimentos para não estar duplicando na hora de registrar essas ações. Os procedimentos de BPA consolidado, né, que são equivalentes a BPA consolidado no CIA, eles também vão ser registrados de forma consolidada. E eles exigem só o procedimento, o código dele e a quantidade de procedimento. E além dos procedimentos da tabela SUS, a gente disponibilizou também uma lógica de registro de procedimentos que a gente chama de códigos genéricos, né, que eles são compostos pelos 6 primeiros dígitos do procedimento, ou seja, grupo, subgrupo e forma de organização, e toda vez que eu registro um procedimento genérico, é obrigatório que eu coloque a descrição. Para que serve o código genérico? Ele serve para informar algum procedimento que o usuário olhou e não achou na tabela SUS, que não existe na tabela SUS. Algum procedimento novo que não foi incorporado no SUS. Então, ele vai localizar o procedimento na estrutura da tabela do SUS, né, colocando ali, como vocês estão vendo, grupo, subgrupo e forma de organização, e depois vai descrever, né, vai ter uma descrição obrigatória falando qual é o procedimento. Aqui, por exemplo, né, tem um procedimento cirúrgico do aparelho circulatório, que é uma cirurgia endovascular. Se existe alguma cirurgia endovascular que o SUS, né, não existe na tabela do SUS, uma técnica nova, eu vou descrever que procedimento é esse no campo, né, obrigatoriamente, e para registrar essa informação. O importante aqui é que um procedimento genérico ele sempre é informado de forma individualizada, né, até para ter a descrição do procedimento. Eu não posso registrar ele de forma consolidada. Esses são os procedimentos genéricos. O sistema, né, o CIHA, ele está, as versões atuais dele, de processamento, né, que é utilizado pelo gestor, que a gente chama de CIHA 02, ela está na 5ª versão, e o sistema de captação, né, que é o sistema que os hospitais usam, que é o CIHA 01, ele está na versão 9. No dia 20 de 9, agora saiu mais uma atualização dele. As modificações que ele sofre no decorrer de cada versão, elas podem ser conferidas dentro do próprio aplicativo. Tem uma aba lá, né, de ajuda que mostra tudo que foi modificado em cada versão. Muitas dessas modificações até foram resultados da oficina que a gente fez com a CNB, né, alguns meses atrás, onde a gente adequou bastante o aplicativo, que ele estava faltando muita coisa nele, ele estava com alguns erros. Envio de remessa, né? A CIHA, ela entrou em 2011, né? Ela foi instituída quase na metade do ano de 2011, com efeitos retroativos ainda até janeiro, né? Então, 2008 a 2010, né, ou anterior, o envio dessas informações, que até elas estão sendo exigidas pelo DCEBAS para certificação, elas devem ser enviadas no aplicativo antigo, que é o CIH. Só a partir de 2011 em diante, é que se envia a informação na CIHA, né, que é esse aplicativo do ambulatório. Qualquer envio de 2011 no aplicativo antigo, ele não vai ser computado para nada, né? Então, muitos prestadores gestores mandaram essa informação na versão antiga do sistema, né? Não mandaram na versão nova. A gente até fez algumas adaptações na CIH para importar essa produção diretamente, para não precisar
está informando novamente toda essa produção que foi digitada. Então, os operadores pegaram a informação antiga, importaram no sistema novo e reenviaram ela e o problema foi resolvido. Por que é importante essa parte aqui de baixo? Eu coloquei uma dica, e que está relacionado ao envio das remessas. Quando uma informação não existe, né, informa-se isso no campo da CEHA. Isso é tanto no cotidiano, né, que acontece, de às vezes não poder registrar a informação de um paciente, que chega por ele estar inconsciente, e por algum outro caso, quanto por essa portaria ter sido retroativa e alguns dados obrigatórios eles não eram mantidos pelos prestadores de serviço. Então, quando a informação não existe, a gente não inventa ela, a gente informa isso no campo, coloca que não existe. Existe até uma regra, né, e eu coloquei aqui, ver a portaria 84 de 97, que ela define algumas regras para a internação hospitalar e que ela pode ser utilizada em todos os sistemas, algumas regras de como registrar quando não se conhece a informação, né? Colocar endereço não informado, o nome da pessoa, né, não informado, a data, né, a idade da pessoa, colocar uma idade aproximada, o endereço, em vez de deixar em branco, colocar o endereço do hospital. Então, tem uma série de determinações aqui que podem ajudar na digitação desses atendimentos que não têm todas as informações. Aqui é a página da CIH, né? Eu marquei aqui alguns links, né, que são partes importantes para a gente estar né, trabalhando com o sistema. O primeiro é o de portarias, então as portarias que eu indiquei aqui na apresentação e outras também relacionadas ao sistema, elas estão todas nesse link, né? Então, tem um histórico desde lá de 99 de portarias relativas à CIHA. O outro link é de documentação, que a gente já tem relativamente bastante coisa, a gente já tem os manuais dos dois sistemas, a gente tem as orientações técnicas, um slide de simulação, né, fazendo algumas simulações que a gente fez no treinamento da CMB e disponibilizou, né, para os usuários treinarem como mexer nesse sistema. Né, enfim, já existe uma documentação aí boa sobre o sistema para aprender a mexer nele. O outro link é o link de downloads, aí vocês baixam todos os sistemas, né, CH, algumas tabelas que vocês vão ver também que são necessárias para o sistema funcionar. Existe um link também, sistema CIH antigo. Esse link aqui pode ser acessado para baixar os sistemas e consultar as remessas que foram enviadas na versão antiga do sistema, né, até 2010, que eram só as internações. E um outro link que foi disponibilizado, acho que faz um mês mais ou menos, que a gente está organizando todas as informações que já foram enviadas para disseminar via Tabwin, né, que é a maneira que hoje o Ministério ainda está utilizando de disseminar as informações. Então já tem ali todos os arquivos, se eu não me engano, 2008 a 2010, né, disseminados. Agora a gente logo vai estar disponibilizando também 2006 e 2007. Né? Eles são diferentes porque a tabela de procedimentos ela muda, né, em 2008, entra essa tabela unificada de CI e CH. A nossa codificação anterior a isso ela era a codificação do SIH, né, do Sistema de Informação Hospitalar. Então, esses são os links importantes aqui para a gente acessar. E tem ali um link aí embaixo, até do CIS-RCA, que tem algumas apresentações que foram realizadas pela nossa coordenação também, explicando no que consiste esse sistema de regulação, controle e avaliação novo, que vai estar incorporando também a CIHA. Tá? Nesse outro slide aqui, eu quero apresentar para vocês uma ferramenta que a gente está utilizando bastante, né, que a gente voltou, na verdade, a utilizar esse ano, que é o Fórum dos Sistemas de Informação. Né? A gente fez um fórum dentro do Fórum DataSUS Gov.br, tem um link ali,
com todos os sistemas que estão sobre a gestão da CGSI, né? Já entrou também aqui o CISPPI, que faz parte do departamento, do DERAC. Então, a gente está incorporando todos os sistemas do departamento no fórum para ser um canal entre o gestor e entre os usuários para trocarem, né, informações, para estar tirando dúvidas, para estar colocando ali de modo fácil as portarias, até o último ali, que está o transmissor de remessas. Agora existe um outro que a gente criou ontem, que é legislações relacionadas a sistemas de informação em saúde. Então, a gente quer ver se organiza toda a legislação ali dentro, e sempre que sair alguma coisa nova, publicar. E eu marquei aqui em vermelho, ali está o primeiro em vermelho, prestadores, que é a captação do atendimento ambulatorial hospitalar não SUS, a CIH01. Esse fórum de discussão é para discussão sobre tudo sobre o sistema, não só o sistema, mas de regras de negócio, né, de portarias, que pode ter alguma dúvida na hora do registro dessa informação, né. Então, essa seria a área do fórum que vocês utilizariam mais, né. A gente pede assim, que vocês entrem, né, para entrar e olhar as informações que estão dentro do fórum. Não precisa nem de cadastro. No momento que vocês quiserem responder ou perguntar alguma coisa, é que precisa de um cadastro que é bem simples, né, que já manda a senha por e-mail e tudo, ele é bem tranquilo de realizar. E ele já está sendo bem utilizado, sim, em algumas áreas. No CNES, no CIA, no CH, na CIH também já tem bastante gente assim trocando informação dentro do fórum, né? É um meio assim que a gente tem de dar suporte e das pessoas também colaborarem com o suporte entre elas, né? E o outro aqui embaixo é o da CH02, que é mais utilizado por gestores. Tá? Então, a CIH, né, essa aqui é uma telinha dele, né, um sistema bem simples. Tá? Eu coloquei aqui uma tela com o primeiro menu, que é o menu de cadastro, e aqui seria o primeiro passo, por exemplo, dele, que seria cadastrar o estabelecimento de saúde, colocar nome, endereço, número, UF, CEP, CNPJ e o número do CNES dele, para começar a fazer o registro. E tem alguns outros, nesse mesmo menu, já tem ali outras funcionalidades que vocês vão acessar bastante, que é um cadastro, né, um pré-cadastro, um cadastro mínimo assim, de paciente, o atendimento individualizado, a alta de internação, né, que serve só quando for internação, e o atendimento consolidado. Essa parte de paciente, a gente mantém um cadastro porque o paciente não tem um número obrigatório de registro dentro do universo não SUS ainda. No SUS está se instituindo, né, se instituiu já há algum tempo e cada vez mais o Cartão Nacional de Saúde. Dentro do universo não SUS ainda não existe isso. No ano que vem, né, saiu uma portaria já do Ministério, vai ser obrigatório também para o não SUS estar utilizando o Cartão Nacional de Saúde. Até esse cartão ele vai ser incorporado ao cartão das operadoras, né, aos planos de saúde, né, e todas as pessoas vão ter esse número de Cartão Nacional de Saúde. Então, esse pré-cadastro no novo sistema de usuário, ele já não vai mais ser necessário. E aqui, né, os outros menus dele. A gente vai passar por alguns menus só desses que eu considero assim, mais importante para ter uma visão global do sistema. No próximo slide aqui, a gente tem, eu abri o menu manutenção atualizações. Quando se instala CIH, o primeiro passo seria colocar as informações do estabelecimento de saúde naquela tela. O segundo, baixar uma série de arquivos que são publicados praticamente mês a mês, que possibilitam o registro. Então, a tabela de procedimentos, e a tabela de procedimentos ela tem a tabela SUS e aquela não SUS, que é de procedimentos genéricos, um arquivo com todas as operadoras de plano de saúde. Então, sempre que entra mais operadoras ou sai, ele também sai um arquivo novo lá na página da CIH para baixar, para atualizar aqui. CID, né, mas o CID muda muito pouco, né, já faz algum tempo que não existe alguma revisão do CID. Essa tabela é bem pouco atualizada aqui dentro. Motivo da alta,
né? E até essa semana houve alguns questionamentos sobre o motivo da alta, que a gente tinha, por exemplo, o motivo da alta de parto, um código 17, 1.7, né? Que estava sendo utilizado pela ANS e pelos planos de saúde. E esse código, desde o ano passado, né, para uma classificação nova, que é só de partos, que é o 61, 62 até 67, se eu não me engano, que é a nova tabela de motivos de alta. Essa tabela tem que estar atualizada e esses códigos antigos. Então, só para, né, se tiver algum questionamento sobre isso, a gente volta nesse assunto. E a tabela de municípios aqui também. Para importar, é só descompactar eles numa pasta, indicar a pasta e importar todos os arquivos para dentro do sistema, né? Essa seria a preparação de ambiente dele. O próximo slide aqui, eu queria mostrar, essa aqui seria relativa à aba atendimento individualizado. Quando a gente entra naquela aba, a gente tem uma tela de tudo que a gente já digitou, tudo que já está registrado no sistema. Então, aqui existem alguns atendimentos, né, e alguns estão em vermelho, outros em preto, né? Só assim, uma anotação bem simples que o sistema tem, o que está em vermelho são internações que ainda não foram dado alta, são internações vigentes, o sistema está entendendo que ainda estão vigentes, porque não foi dado alta nessa internação. E, né, aqui tem marcado, por exemplo, um procedimento de parto normal, que a gente vai ver numa outra tela. Então, vocês podem ver aqui que tem modalidade, né, internação e ambulatorial, né? É aí que ele diferencia para fazer o cálculo depois de 60%, o que ele vai contar como internação e o que ele vai contar como atendimento ambulatorial. E as fontes de remuneração aqui que está o código que a gente vai ver na outra tela. Aqui na outra tela a gente tem né, a tela de cadastro de atendimento individualizado. Tem aqui o nome do paciente, o número do prontuário dela, que é o código que a gente cria ao fazer esse mini cadastro de usuários dentro do sistema. Então, o ponto forte, né, a chave do sistema para identificar o usuário seria o número do prontuário. Data de internação, o CID principal, né, ele é obrigatório, o secundário não. O CID principal, ele é obrigatório. Quando for obrigatório, dentro da tabela de procedimentos do SUS, existem alguns procedimentos que a gente sabe que não cabe, né, colocar o CID. O procedimento, que nesse caso aqui é parto normal, embaixo tem a descrição do procedimento, que ela está fechada aqui porque eu informei um procedimento que existe na tabela. Mas se eu informasse um procedimento genérico, ele ia estar abrindo aqui para mim descrever o procedimento. Esse procedimento é de, né, modalidade de internação, a quantidade vai ser sempre 1, já que é internação. E, por exemplo, aqui tem uma fonte de remuneração, que é um pagamento particular pessoa física, né, que é a fonte de remuneração 2. Então, não cabe aquelas informações que estão abaixo de registro da ANS, CNPJ e código do beneficiário. Essas informações, elas são exigidas quando é pagamento por plano, por operadora de plano de saúde. Tá? Aqui no próximo, só para elucidar um pouco como ocorre o intercâmbio de arquivos, né? Importação e exportação de arquivos. Então, a gente tem dois menus aqui, né? O que eu acho que o que interessa mais é o primeiro, de envio, que é o gerar arquivo para envio. Esse gerar arquivo para envio é onde finaliza a digitação dos procedimentos e envia esse arquivinho para o gestor, para ele consolidar com todos os estabelecimentos né, da gestão dele e enviar para a base nacional. Esse gerar arquivo para envio, ele é correspondente, né, a saída dele é a mesma entrada do importar arquivo. Por que que eu coloquei isso? Porque pode, por exemplo, algumas alas diferentes desse prestador, desse estabelecimento, estar digitando, e depois eu posso juntar tudo no importar arquivo num arquivo só e estar exportando isso para o gestor. Então, esses são né, a saída e entrada correspondente do envio de arquivos para o gestor. E no menu manutenção,
tenho algumas exportações, por exemplo, importar paciente, né? Eu posso exportar esse cadastro de paciente e importar num outro arquivo. Ou então eu posso importar a internação, né, da CIH, que é aquela funcionalidade que eu falei para vocês, que importa os atendimentos que foram feitos de 2011 no aplicativo antigo e que eu posso importar para dentro do aplicativo novo, porque, né, o formato do banco de dados é um pouco diferente, então eu tenho que mandar através da CIH. Né? E por último, assim, só né, duas coisas que eu considero importantes. Assim, é através da documentação que existe que vocês vão aprender a operar o sistema. Né? O primeiro contato vai ser nesses treinamentos, né, que a gente faz, ou então através dessa documentação. Os documentos, né, que existem são os manuais do sistema, as orientações técnicas, apresentações, que já tem várias na internet, no site do CIH. Essa aqui agora é mais uma. A simulação, né, que é essa que a gente fez junto com a CMB alguns meses atrás. E tem também o LEAME do sistema, que está dentro da pasta da CIH, ou pode ser acessada via menu mesmo, que informa todas as modificações que foram incorporadas no sistema, né, em cada versão. E a outra maneira de aprender bastante no sistema é aprender com os outros usuários e estar também tirando as dúvidas com a gente, né? Então, os usuários contam ainda com esse fórum dos sistemas para a resolução de questões assim, cotidianas e inesperadas. Né? Aconteceu um problema, normalmente os usuários entram lá, aconteceu tal problema comigo, alguém sabe, outro usuário que já passou por aquilo responde, ou então a gente já vai e responde ou pergunta para o DataSUS se tem alguma coisa errada com o sistema, enfim. Ali a gente se comunica assim, diariamente para estar tirando um pouco dessas dúvidas e dar continuidade no trabalho. Né? Essas são duas questões assim, importantes para a gente conseguir operar o sistema. E é isso, assim, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e agora a gente vai conversando, né, para ver as perguntas, alguma dúvida que surgiu aí com vocês. Obrigado. Bom dia, Leandro. Parabéns pela exposição. É um prazer revê-lo. É Fátima, da Federação das Santas Casas. Eu estou com a Tati já me passou a vez, mas se alguém tiver algum questionamento, pode estar pedindo a vez. Eu tenho algumas perguntas. Eu não sei se você prefere que eu faça uma a uma. Acho que é mais fácil, para não esquecer. A primeira pergunta, Leandro, é: quando será disponibilizado, ou se já foi, o TabWin para o CIH? Tá. O TabWin para o CIH, ele foi já disponibilizado, na verdade, da CIH só, né? De 2008 a 2010. A da CIH, a gente está disponibilizando, a gente tem que estar disponibilizando logo. A gente está em contato com o DataSUS, e eles já estão terminando a análise do banco para disponibilizar para a gente. Então, no momento que eles disponibilizarem, a gente já vai ter aí até a competência outubro, né, já direto assim, de arquivos que vão estar disponíveis. Assim que o DataSUS liberar esses arquivos, a gente homologar, a gente já vai estar colocando no ar. Né? Então, espero que logo, assim, talvez até o final desse mês, início do outro, a gente já tenha esses arquivos disseminados. Né? E outra funcionalidade também que é importante, que tinha na CIH, é o acompanhamento das remessas. Né? Então, tem um link lá que a gente pode colocar o número do CNES ou o gestor para acompanhar se a remessa está ok ou não. E se ela não está ok, por quê? Né? Então, a gente vai estar disponibilizando isso já junto. Né? A disseminação das informações e o acompanhamento de remessas na página da CIH. Você já se adiantou a outra pergunta, que a outra pergunta é como eu acompanho as remessas enviadas, porque é um problema sério, e nós temos situações em que os hospitais estão sendo questionados com relação aos arquivos, e eles têm a informação, têm até o protocolo, o CD, o disquete, de que encaminharam,
mas o gestor não encaminhou ou diz que agora não tem como encaminhar. Como é que o hospital deve proceder nesse caso? Essa funcionalidade de acompanhamento da remessa, ela é fundamental, né? Porque é a partir dela que a gente vai ver aonde que a remessa pode ter dado problema. Eu posso ver, por exemplo, que o estabelecimento mandou, que está tudo ok, mas quando eu consulto na remessa do gestor, eu vejo que a remessa não está lá, né? Então, se algum caso desses acontece, a gente vai ter que conversar com os gestores, mandar um ofício, alguma coisa, né, já que essa informação é obrigatória, né, e, enfim, os gestores têm que estar mandando essa informação. E o acompanhamento, ele serve além para ver se foi enviado ou não, ou se essa remessa estava com algum erro. A gente sabe que acontecem, às vezes o sistema está desatualizado, está utilizando uma tabela antiga, ou o layout de arquivo que está saindo né, porque nem todos usam CH, usam os sistemas próprios e geram o arquivo, né, para importar na base de dados nacional. Então, às vezes, esse layout de arquivo precisa de alguma adequação, e enquanto não, quando eu vou no acompanhamento da base de dados, eu posso ver se o arquivo deu certo ou não. Se ele não deu certo, eu tenho que reenviar toda a remessa, mas pelo menos eu posso acompanhar. A gente não está conseguindo acompanhar isso agora, assim, está um pouco no escuro, né? Até alguns gestores pegam e quando enviam a remessa, me enviam o relatório para mim, falando que, olha, eu enviei a remessa com sucesso. Mas isso também não quer dizer, né, que a remessa tenha dado certo. Então, isso é primordial. A gente está se concentrando agora na CIH de estar disponibilizando essas duas funcionalidades. E daí a gente vai ter um controle melhor dessas remessas. A outra pergunta é com relação ao depara da tabela da MB, da CBHPM, TUS para o SUS. Se tem evoluído alguma coisa ou se nós não conseguimos ainda evoluir nada. Porque nós tínhamos começado, né, uma discussão de estar fazendo um depara e no final cada um foi tentando fazer a sua. Se o Ministério ou a ANS ou alguma empresa conseguiu avançar nesse sentido. Bom, nesse sentido, assim, a gente vai começar a evoluir agora, né? Até foi semana passada, essa semana eu estava conversando com a Marizélia, da ANS, que é responsável por essa parte da CIH. E no próximo, agora no comecinho do próximo mês, a gente vai estar sentando, porque a gente vai abrir um projeto conjunto do Ministério com a ANS para fazer esse deparo. Então, foi conseguido recurso para contratação, para fazer esse trabalho, porque ele é um trabalho que despendia bastante tempo, assim. A gente começou a fazer na coordenação, né, chegou a fazer um deparo, a gente parou, assim, porque viu que tinha algum conhecimento técnico, assim, que a gente precisava, que a gente não tinha. A ANS idem, né, eles começaram a fazer o deparo e pararam no meio do caminho, então a gente decidiu agora se juntar, né, a gente está trocando e-mail direto e mês que vem a gente está sentando para discutir exatamente isso. Né, uma força conjunta aí da ANS e do Ministério para estar fazendo um deparo oficial. Né, e no momento que a gente fizer esse deparo, a gente já vai estar incorporando eles ao sistema, né, para estar usando o padrão TUS ou o SIGTAP. Né, daí a gente vai poder estar registrando nessas duas óticas, já que os estabelecimentos de saúde eles utilizam muito a tabela TUS no cotidiano deles. Pessoal que faz convênios, né, eles têm apanhado bastante, porque eles não têm a prática da tabela SUS, né, é uma outra nomenclatura, uma outra organização, e não tem sido fácil para eles. A outra pergunta é com relação àquela informação do código genérico, que eu acho que era bom a gente reforçar um pouco mais. As pessoas estão tendo muita dificuldade em utilizá-lo. Quando você lança os 6 primeiros dígitos, no sistema ele diz que o procedimento não foi encontrado. Você precisa preencher os 10 dígitos.
E eu não sei se as pessoas não perceberam, mas ao começo, ao início de cada grupo, subgrupo, o primeiro código é o código genérico daquele grupo, subgrupo e forma de organização. E aí ele traz o código correto. Então, essa informação de que são 6 dígitos, ele não passa no CIH. Se você colocar só 6 dígitos, ele diz que o código de procedimento não foi encontrado. E, por outro lado, as entidades, as pessoas que nos ligam, dizem assim, mas onde eu acho? Eu tenho que adivinhar qual é o código, o complemento dos 4 dígitos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu estou anotando aqui já. Na verdade, isso a gente já tinha conversado com o DataSUS, e o que aconteceu? Ao invés, na hora de ser implantado, ao invés de colocarem só os 6 dígitos para colocar a descrição, pegaram para criar um código de procedimento inteiro, colocaram 6 dígitos, mais 3 999 e um dígito verificador. E isso complicou, assim, para a gente, a nível de sistema, né, ficou bom para o DataSUS, porque eles criaram esses códigos tudo rápido e com um dígito verificador para não ter erro. Mas o problema foi para nós que, né, eu deveria ter alguma coisa mais prática de estar colocando 6 dígitos, digitar a descrição e não estar me preocupando com outros dígitos a mais, né, que não era essa a nossa ideia. Então, o que a gente está pedindo para o DataSUS, né, que está sendo feita uma demanda, é para o usuário colocar os 6 dígitos e internamente o sistema já colocar o resto, nem exibir para o usuário esses 3 dígitos 9 e o dígito verificador, porque não tem sentido para o usuário ele estar colocando essa informação. Então, isso é outra implementação que a gente já vai estar colocando em breve também, né, na verdade, para descomplicar uma coisa que não era para ter sido assim, era para ter colocado só os 6 dígitos e pronto, né? E agora a gente está retomando isso para ficar mais fácil. Não precisaria, né, para não precisar, por exemplo, estar decorando a tabela ou indo no menu para ver qual é o procedimento. Não, eu vou ali direto, digito 6 dígitos, descrevo, né, e terminou o problema. Mas, no layout dos arquivos internos que vão ser utilizados pelos sistemas próprios, esse número se mantém, né? Os 6 dígitos, 999, dígito verificador, porque isso é uma validação para o banco de dados. Mas o problema mesmo que isso está dando é para quem está utilizando a CIH, porque daí tem que estar procurando na tabela, né? Para sistema próprio isso não é problema, porque ele gera esse código internamente mais fácil. Enquanto os outros participantes vão se candidatando a fazer pergunta, eu tenho mais uma. Nós temos alguns procedimentos com modalidade ambulatorial, do SIGTAP, na tabela do SUS, porém são realizados na internação, como internados, ou vice-versa. Tá? Como eu registro esse caso? Ele entra como código genérico, porque a modalidade é diferente, não é possível na tabela do SIGTAP, ou ele entra normal. Vou te dar um exemplo. Que estava no fórum outro dia, da biópsia. Vamos imaginar que a biópsia só admita na modalidade ambulatorial, no SIGTAP. Só que eu fiz uma internação para realizar uma biópsia. Portanto, a modalidade é hospitalar. Esse código, ele entra como genérico, porque a biópsia não estava modalidade hospitalar, ou ele entra normal com o código correto, ignorando essa questão da modalidade. Não, o mais importante na hora de registrar, eu acho que até para fins da certificação, é a modalidade, né? Então, se tem algum procedimento na tabela do SUS que esteja como uma modalidade, que na verdade, né, nesse hospital esteja se fazendo como internação, por exemplo, biópsia, é muito melhor colocar ele enquanto um procedimento genérico,
né, descrever que ele é uma biópsia, colocar que ele foi uma internação, até para a gente saber na tabela do SUS, e a gente poder avaliar isso depois numa consulta, e ver se isso não pode estar acontecendo até no SUS também, né? E no caso de estar acontecendo, a gente está adequando a tabela. Então, isso, né, o procedimento genérico ele é importante para a gente até reavaliar a nossa tabela. E na hora de fazer esse deparo também, não está né, induzindo ao erro. Então, o mais importante, eu acho aí, é biópsia, mas não é uma biópsia com aquelas características que está na tabela SUS. Então, se abre um procedimento genérico, se coloca biópsia, se coloca com internação, e daí a gente vai estar analisando isso depois para ver se vai estar incorporando, se vai estar colocando no deparo, como é que a gente vai fazer. Mas é importante que ele esteja sendo registrado com a característica que ele está sendo feito, né? Senão, até a gente vai estar registrando um procedimento ambulatorial, ele vai contar enquanto ambulatorial e não como internação, né? Não adianta para a gente. Tá? E para vocês também, né? Só complementando, é importante isso, porque às vezes a gente precisa complementar a tabela do SUS com outra modalidade. E também na questão da certificação. Porque uma eu vou computar como paciente dia e outra como quantidade de internação. E isso pode fazer diferença na apuração geral. O Spigolon está aí, ele pode até complementar se achar necessário. Leandro, queria agradecer, por enquanto são essas as minhas dúvidas. Se surgirem novas, eu retomo a palavra. Muito obrigada. Obrigado, Fátima. É sempre um prazer estar conversando contigo. Eu aguardo os outros questionamentos que tiverem. Obrigado, então. Leandro, o senhor Spigolon quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Não. Ok, então. Eu vou passar agora a palavra à Santa Casa de Santos. Bom dia Fátima, bom dia Tati, bom dia Leandro, obrigado, você sempre parceiro nosso aí explicando tudo. Meu amigo, eu tenho duas dúvidas, tá? Uma puxando já a última pergunta da Fátima. A gente fez uma brincadeira aqui na Santa Casa de Santos e nós vimos alguns procedimentos já que no SUS ele permite que seja feito ambulatório e por uma questão de qualquer que seja o acordo, a gente faz a internação por convênio. Isso é até uma das perguntas que a gente colocou lá na UDIOSP. A nossa dúvida é o seguinte, nós vamos manter a tua característica de internação, como você falou, o que a gente faz por internação, isso é muito importante para a minha certificação, ou eu vou considerar a tabela principal, que é a do SUS, e que me permite que seja ambulatório, e trocar e passar essa informação como ambulatorial. Como a gente já escutou os dois lados, gostaria de assim, uma orientação, o que vocês acham melhor, tá? Em segundo lugar, era se aquela implementação no sistema, que já nos relatórios da CIHA já desse o número de paciente dia e o número de procedimentos ambulatoriais feito naquela competência, se tem alguma previsão, se tem alguma coisa disso aí. E muito obrigado. Oi, João. Assim, em relação aos procedimentos ambulatoriais com característica de internação e vice-versa, a minha posição assim é que eu acho que a gente tem que colocar o que é feito mesmo na realidade, né? Se eles estão sendo feitos enquanto internação, eles têm que estar sendo registrados como internação, e a gente, num segundo momento, a gente tem que adequar, né? Porque a tabela do SUS também, ela pode não estar refletindo a realidade em alguns pontos. Então, a gente analisar e ver se a gente incorpora isso também na nossa tabela. Mas o importante, assim, enquanto não tiver incorporado na tabela, não é seguir a lógica da tabela do SUS, é seguir a lógica do que acontece. Isso eu acho que eu e a Fátima, a gente concorda nisso, sim. A gente coloca um procedimento genérico, daí analisa isso posteriormente e adequa, né? Se não adequar,
na tabela do SUS, porque não é uma característica do SUS fazer dessa maneira mesmo, a gente coloca isso no deparo, né? E daí a gente consegue conversar, fazer as duas tabelas conversarem e criar regras entre elas. O relatório eu estou te devendo mesmo, né? A gente tem que, eu já mandei assim um último pacote de atualizações lá para o DataSUS, mas em função, né, da equipe reduzida e da mesma equipe da CIH, ser a equipe da tabela e do CENES ao mesmo tempo, então está um pouco complicado deles estarem implementando isso, né? Então a gente está devendo ainda esse relatório e uma série de outros ajustes que assim que sair a nova versão, a gente já vai estar publicando né, lá no TXTzinho, lá no Leia-me da versão, o que a gente já conseguiu incorporar nesse novo pacote. Mas né, a gente já conversou assim, isso não é uma funcionalidade difícil, né, é um relatório bem simples da gente colocar e ele vai, né, assim que sair uma versão com esse pacote, aí a gente já vai estar inserindo o relatório também. Tudo bem, João? Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta com relação à fonte de remuneração. Nós discutimos naquela oficina do CENES fontes de remuneração para que a gente pudesse acrescentar no cadastro e tudo mais. E eu estava observando que no CIH nós temos 9 tipos de fonte de remuneração. Existe alguma possibilidade de a gente já incorporar uma nova modalidade, que seria financiamento com recurso do Tesouro, por exemplo? Porque a gente tem alguns convênios com secretarias municipais ou estaduais, que você realiza alguns procedimentos e não registra na IH nem no CIA. E fica sem registrar, porque ele não é gratuito, ele não é convênio, ele não é particular, ele foi com recurso do Tesouro. Existe alguma discussão nesse sentido? E a outra pergunta é com relação ao CNES, que não tem nada a ver com você, mas eu me lembrei agora. Lá eu tenho particular, convênios e SUS. Não tenho outra modalidade. E se eu tenho, o ministro fez um anúncio no Congresso da CMP, dizendo que os hospitais que atenderem ou atendam 100% do SUS terão uma incorporação qualquer. Se eu tenho internações que acabam sendo custeadas pela própria instituição ou por esses recursos, no cadastro parece que não é 100% SUS. Se já tem algum pensamento com relação a isso ou não. Bom, quanto à primeira, né, as fontes de remuneração, ela é uma tabela que foi criada com o Ministério ENS, e até, né, eu vou estar levando isso para essa reunião com a Marizélia, né, para a gente dar uma conversada. Até te peço assim, que me envie, né, isso por e-mail, né, me colocando a necessidade dessa fonte que seria do Tesouro, né, e daí eu já converso com a Marizélia, né, porque a gente vai estar sentando agora, no mês que vem, para conversar sobre isso mesmo, para compatibilizar as tabelas que estão diferentes, para complementar né, o que está faltando nessas tabelas, e se eu não me engano a Marizélia foi até uma das que criou essa tabela né, dentro do sistema junto com uma outra equipe. Então, eu acho que é a pessoa certa para me falar com ela para, né, para te me enviar essa demanda e eu estar passando para ela e a gente está conversando da incorporação dessa nova fonte de remuneração. Quanto ao CENES, eu vou conversar com a Luana. Eu não sei se tem alguma demanda nesse sentido mesmo, né, de estar colocando um outro convênio de recursos próprios. Eu não sei como é que funciona, né, com quem é que está a gerência dessa tabela de convênio, que está lá hoje, SUS, né, convênio né, planos e particular, né, se a gente poderia ampliar
essa tabela também. Mas essa é a hora, né, eu converso com a Luana, a gente manda um e-mail também, a gente conversa, porque essa é a hora, com o CNES 3.0 também que está saindo, de estar incorporando coisas novas, né, conceitos novos nos sistemas. Então, essa é a hora, tanto para a CIH, quanto para o CNES, para a gente estar fazendo todas as modificações que a gente precisa, né? Até porque essas modificações que vão estar sendo feitas no CIH, nesse sistema, eles vão estar migrando todos para o CIS-RCA, né, para esse sistema maior. Então, já é bom, assim, o que a gente conseguir modificar agora, a gente modifica. O que a gente não conseguir, a gente já demanda para esse sistema novo, que quando ele sair, ele já está adequado, né? Mas é um momento bem importante da gente fazer isso, né? Então, só te peço que me mande essa demanda da fonte de remuneração por e-mail, que eu já insiro na pauta para conversar com a Marisela. Vou passar agora a Santa Casa de Marília. Não temos perguntas no momento. Marília, bom dia. Obrigada. Santa Casa de Itapeva, bom dia. Bom dia. Oi, bom dia. Nós também não temos nenhuma pergunta no momento. Obrigada. Lu, bom dia. Eu tenho uma pergunta para vocês. Como é que está a relação com o envio das remessas do CIH desse ano? Você conseguiu já deixar atualizado, fazer a entrega retroativa? Como é que estão os prazos para vocês? Bom dia, Fátima. Nós estamos enviando de janeiro a maio. Nós temos algumas dificuldades, mas com relação a preenchimento cadastral, porque alguns procedimentos você tem que mandar de forma individualizada no CIHA. E acabou ocorrendo falta de informações do paciente. Esse é o nosso maior problema, tá? A gente já teve problema com relação ao Depara, mas hoje a nossa tabela até que está bem organizada, com a inserção do procedimento genérico, então a gente tem conseguido informar bem os procedimentos. O maior problema realmente é com relação a preenchimento cadastral. Mas nós estamos fazendo o envio já de janeiro a abril. Viu, Leandro, como é que a gente pega as coisas? Assim, olha, agora eu já sugiro que a gente faça uma vídeo entre nós para saber quem já tem alguma coisa, alguma consistência na tabela Depara, porque assim todos nós podemos construir mais facilmente uma tabela nova, né? Então, se cada um foi conseguindo fazer o Depara da sua instituição, eu acho que isso poderia auxiliar, porque a gente faria, complementaria, né? Uns ajudariam os outros, e com isso nós teríamos uma tabela mais completa. Então, Santos, que tem uma complexidade alta, ele vai ter procedimentos que, de repente, Buritama, que tem 50 leitos, não tem, mas ele vai estar complementando. Buritama tem procedimentos que, de repente, Santos não realizam, que são mais da média complexidade. Então, com isso, nós conseguiríamos ter uma tabela mais completa, poderíamos auxiliar, inclusive, o Ministério e a ANS, e nos auxiliar. Eu queria saber se quem está participando, se topa nós fazermos uma vídeo entre nós para dizer quanto evoluiu, quanto já tem de procedimento classificado na tabela do SUS, e para isso eu pediria que vocês levantassem a mãozinha
no sistema, que eu não sei como é. Pedir a vez, é o termo correto. Pedir a vez para eu saber quem está participando, se concorda, e aí nós já agendamos para uma outra data. Peçam a vez quem estiver de acordo, por favor. Então, o Santos já se colocou disponível. A mãozinha do pedir a vez. Marília. Lu, você está rebelde, você não pediu a vez. Olha, então, só se colocaram à disposição Santos e Marília e Itapeva. Isso. Então, para registrar Adamantina, Araçatuba, Lorena, Mococa e São Roque, não se colocaram à disposição. Não querendo retalhá-lo, direi que não passarei a informação de Adamantina acordou. Então, tá bom, vocês fiquem espertos, porque dividir o pão é preciso. Todo mundo agora se disponibilizou. Assim que eu gosto, bem democraticamente, a gente consegue a participação de todos. A Tati vai entrar em contato com vocês e nós vamos agendar rapidamente uma vídeo para a gente. Aí cada um já a informação para não ficar assim, vou verificar quantos procedimentos, qual especialidade que já conseguiu classificar melhor, para que a gente possa, e a disponibilidade de estar trocando entre os participantes essa informação. Você gostou da ideia, Leandro? Enquanto nós aguardamos a CDB retornar, está retornando, eu só queria dizer que o João fez uma videoconferência para vocês sobre o CIH e agora ele me encaminhou à federação um CD mostrando o passo a passo, até Leandro, é bom você saber isso, eu ia mandar uma cópia depois para você, o passo a passo para você acessar o programa, como é que você digita, onde você procura, para fazermos os cursos nas regionais. Então, nós temos 7 regionais aqui no estado e a gente quer replicar, porque a gente percebe que quando é pessoalmente, você vai tirando dúvida, vai entrando, como fizemos aquela oficina em Brasília, vai entrando no sistema, vai preenchendo e aí vão surgindo as dúvidas. O João já preparou um CD e nós vamos estar fazendo essa multiplicação para as regionais. Leandro, a palavra é sua. Como eu estava falando, assim, ótimo, né? Essa parceria nossa para fazer a tabela, eu já levo para a coordenação, né? Levo para essa reunião com a Marisele e assim que a gente puder, a gente já agenda isso. E se puder me mandar esse material, também acho ótimo, assim, para a gente estar compartilhando, né? A gente está disponibilizando tudo que a gente pode de material e é sempre bom, assim, tá recebendo esse feedback também, assim, para estar compartilhando com todo mundo essas informações e a gente conseguir, né, trabalhar melhor. Ok. Nós vamos, então, dar por encerrada essa sessão. Eu vou pedir, então, a você, Leandro, que faça as suas considerações finais. Nós agradecemos a todos os pontos presentes, agradecemos a sua brilhante explanação, sua apresentação, e eu passo a você que possa fazer as suas considerações. Bom, assim, em primeiro lugar, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né, com vocês, compartilhando esse conhecimento, levando assim, levando assim algumas informações sobre o sistema e assim falar que eu fico muito contente assim com a parceria, né, que a gente está mantendo, né, nesses últimos tempos, assim, né, a presença da Fátima, assim, que é muito inspiradora,
né, que concilia muito bem essa parceria entre o Ministério e a CMB, e assim a gente está à disposição, né, sempre que a gente tiver, a gente está sempre em disponibilidade de estar trocando com vocês, né, e eu acho que vai ser muito interessante, assim, se a gente conseguir sentar Ministério, ANS e CMB, assim, para disparar esse processo também da tabela e conseguir discutir não só a tabela de procedimentos, a tabela de fundo de remuneração e até o formato que aquele sistema vai ter, porque agora que a gente vai entrar na fase do sistema de captação do CIS-RCA, que vai estar incorporando a CIH também, né? Então, acho que, assim, muito importante a presença da CMB nessas reuniões e nessas oficinas que a gente vai estar fazendo. A gente já está fechando a programação do módulo de captação, e assim que fechar, vai estar mandando para vocês um convite, né, para a gente conseguir, para vocês virem assim e colaborarem com a experiência que vocês têm, para a gente continuar, né, aí melhorando nossos sistemas. Então, obrigado de novo a vocês, né, e um bom dia a todos. Faladeira. Dizer, Leandro, que foi um prazer tê-lo realmente conosco. A federação, a CMB, se coloca realmente à disposição. A gente quer colaborar, eu acho que parceria é isso. A gente poder estar dividindo, né, as alegrias, as tristezas, as preocupações, os trabalhos que devemos desenvolver. E pode contar conosco, porque sempre que pudermos, nós vamos estar participando, vamos estar colaborando e vamos contar com essa parceria que a gente sente que é muito interessante, que é muito boa, com o Ministério da Saúde, que nos dá abertura para poder colocar o dia a dia das nossas instituições. Tá? Muito obrigado, queria agradecer a todos que participaram e até uma próxima videoconferência. Obrigada. Tchau.